equilíbrio que importa para o seu dinheiro. Está no ar pela Vibe Mundial, o programa Conexão Finanças e Negócios, com Marco Antônio Ebling. Boa tarde, eu sou o Marco Antônio Ebling, palestrante e economista. Vou trazer para você informações sobre finanças pessoais, com uma linguagem objetiva e descomplicada, nesse programa que é o nosso programa Conexão Finanças e Negócios. Ao longo dos programas falaremos também sobre vendas e empreendedorismo. Teremos também um bate-papo com convidados de diversos setores. A sua participação com perguntas nos ajuda a fazer o programa e eu vou respondê-las em tempo hábil. Esse programa está no ar pela Rádio Vibe Mundial 95.7 FM. Todos os programas ficam gravados no site, YouTube, aplicativo da rádio e nas minhas redes sociais. Faço companhia para você até às 17h30. Vamos juntos! A pauta do dia. Hoje é um programa super especial, pessoal. A pauta do dia é nada mais nada menos a entrevista com César Romão, o grande César Romão, escritor, palestrante, consultor organizacional e neurocientista. Ele tem um currículo empreendedor, pessoal. Levaríamos o programa inteiro para citar todas as realizações. Esse programa é muito especial. Lhe convido a ficar conosco até às 17h30. César é especialista em gestão de pessoas por meio de sua consagrada metodologia nas áreas de motivação, estratégia, marketing, liderança, educação, vendas, carreira e empreendedorismo. Jornalista, palestrante, comunicador e autor de 25 livros publicados em mais de 51 países. Recebeu o título de imortal ocupando a cadeira número 36 na Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. A medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade outorgados pela Câmara Municipal. E você que está pensando ainda em estudar, fazer um curso superior, César possui 20 certificações acadêmicas e 2 títulos honoris causas. Então, a pergunta do dia, para você participar conosco do programa, nós vamos falar aqui principalmente sobre empreendedorismo, mas também isso vai englobar sucesso das pessoas, finanças pessoais. Você pode participar conosco pelo telefone 11 3262 4490. E agora, meu querido César Romão, que prazer tê-lo aqui como primeiro entrevistado do Conexão Finanças e Negócios. Olá, Marco Antônio Ebling. É um prazer estar aqui com você no seu programa Conexão Finanças e Negócios. Você sabe que eu lhe admiro pelo profissional que você é, lhe admiro como palestrante, um exímio palestrante da área de negócios, vendas, economia. Então eu desejo a você aqui muito sucesso. Na realidade você terá, né? Porque você é competente em tudo que você faz. Obrigado, meu querido. Obrigado. Nossa, vindo de você, eu fico assim até emocionado mesmo. Vamos falar nessa primeira meia hora, nós vamos conversar sobre esse livro, sensacional livro do César Romão, Ensinamentos Públicos para o Sucesso. Nesse livro, pessoal, o César, ele desmistifica várias partes, vários livros, inclusive textos da Bíblia, que fica... Eu estava falando, inclusive, com ele, que toda vez que eu leio a Bíblia, eu tenho um pouquinho de dificuldade com o linguajar, César, da Bíblia. E olha que eu me considero uma pessoa esclarecida. Mas, por vezes, assim, o linguajar que foi escrito há muitos anos, há mais de 2000 anos, eu tenho alguns problemas. Eu acredito que pelo que eu vi do livro e fui agraciado com esse livro hoje, ele vai nos ajudar a entender melhor. Certo? É por aí? Perfeitamente. Eu estou sentado aqui na rádio e na realidade, você me perdoe,
Marco Antônio Eblin, mas eu não posso resistir. Eu passei 2 décadas aqui. Ótimo. Então eu tenho que começar essa entrevista É sua casa. com o meu refrão, se você permite. Claro. Fique Você comigo, manda, que eu estarei com você, aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Sensacional. Aí nós resgatamos, né, os ouvintes Muito bem, também. claro, né? claro. Bem, com certeza. o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, ele foi escrito em 60 capítulos, ele tem 60 ensinamentos bíblicos, todos escritos com 1.800 caracteres. Isto significa que você aprende cada ensinamento bíblico em apenas 3 minutos, numa linguagem contemporânea, a qual você lerá com facilidade e vai guardar. Você vai Isso é importante. guardar, porque mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Eu sou muito preocupado em todos os meus livros com o que o leitor vai aprender. Certo. E o meu compromisso com você no livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso é para que quando você termine a leitura, você tenha conhecimento desses ensinamentos bíblicos. Tanto que a proposta desse livro é se tornar uma série, né? Então, Ensinamentos Bíblicos 1, ótimo, 2, 3, ótimo. vai depender de você aí. Ele tem sido muito adotado nas áreas teológicas, nas áreas religiosas, porque esse livro, ele para quem faz homilia, é sensacional, está prontinha a homilia. Tá pronto. Tem 60, né? Para quem faz pregação, ele é ótimo, tem 60. É ecumênico o livro. O livro Ele é tem ecumênico. 60 pregações. Se você gosta de vez em quando citar alguns ensinamentos bíblicos, você tem 60 aqui. Então, essa é uma razão, né, dele ser simples, e é por isso que eu acredito que ele esteja fazendo aí muito sucesso. Eu acredito que vai ajudar muita gente, César, porque é como eu te falei, eu li todos os Salmos, eu li Provérbios, e os Salmos são 150, né? E alguns livros do Antigo, do Novo Testamento também, que estão ali na Bíblia. E por vezes eu realmente assim senti uma certa dificuldade de interpretação ali, porque eu também sou muito eu procuro ser pragmático nas minhas coisas, assim, e talvez isso também atrapalhou um pouco. Eu acredito que esse livro vem de encontro a realmente clarear, né, dar um outro caminho para a gente interpretar melhor a Bíblia com mais tranquilidade também. A Bíblia é pragmática, né? É o papel dela. É um livrinho que eu gostaria de ter escrito, mas alguém fez primeiro. Escreveu antes. Né? E não tem plágio, né? Não tem plágio. Não tem Então, plágio. eu acho que as obras pragmáticas, não só o caso da Bíblia, se você pegar as obras gregas, por exemplo, todas são muito pragmáticas. Né? Se pegar Ilíades e tantos outros, tudo é pragmático. Eu acho que o escritor, como eu e outros colegas autores, eles têm essa missão também, Tá. de você deixar com que as coisas pragmáticas possam ser compreendidas Isso. pelo maior número de pessoas possíveis. Isso é importante. Vamos lá, vou te fazer a primeira pergunta, linkando aqui os nossos assuntos, nosso objetivo. Eu tenho aqui a pretensão, César, com esse programa, desmistificar a economia para os ouvintes de uma maneira objetiva, sobre finanças pessoais, também sobre empreendedorismo, que nós vamos falar muito na segunda meia hora desse programa. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: como o livro define o sucesso? É uma ótima pergunta, porque todo mundo que comenta sobre livro, né? A primeira coisa que as pessoas falam: Romão, esse livro fez sucesso? É sempre assim, né? Mas o livro fez... leia tal livro, mas é sucesso esse livro? A Semente de Deus fez um grande sucesso, que eu já li, inclusive. Hoje, ao longo da carreira, como você disse, Marco, escrevi 25 livros, artigos eu já perdi a conta, são mais de 100 veículos de comunicação que recebem meus artigos hoje. Nem tudo a gente consegue colocar num livro. Eu me dedico muito aos meus artigos também por causa disso. E o que é que define o sucesso do livro? O sucesso de um livro é definido pela transformação que ele faz nas no pessoas. leitor. Tá. Se você conseguir
tornar a vida do leitor nutritiva, se você conseguir despertar o espírito do leitor, esse livro fará sucesso. Certo. Mesmo que você não queira. Porque, claro, uns vendem mais, outros vendem Sim. menos, mas no contexto geral você tem uma venda expressiva. Se você vai escrever um livro e já começa a pensar em quanto você vai ganhar, por exemplo, uma pergunta que me fazem muito é assim: quantos livros você vendeu? No começo, Marco, eu até respondia, hoje eu não respondo mais. Eu vou te explicar por quê. Porque você dá o número, a pessoa já fala assim, nossa, isso vezes não sei quanto, dá não sei quanto. Você tem não sei quanto, você ganhou não sei quanto. Que não é essa a questão. Porque quando você escreve um livro, você não sabe se ele vai vender, se não vai vender, se vai fazer sucesso, se não vai sucesso. Quando você lança o livro, ele é um enigma. Então, o compromisso que você tem que ter é se perguntar: o que é que eu vou causar de transformação na sociedade? Se você fizer isso, tenha certeza que o seu livro será sucesso. E o ganho é consequência, né? Vem por... Eu não diria nem ganho, vou explicar por quê. Porque é um trabalho, passa a ser um trabalho. Sim. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma parte do meu escritório que só cuida dos meus livros. É um trabalho. Certo. Né? Então, e esse trabalho ele é muito interessante porque os livros te trazem outras coisas também. Então, eu faço muita palestra beneficente, por exemplo. Eu tenho trabalhos sociais, Então, não é a questão do ganho. Isso é um processo, é um trabalho como qualquer outro trabalho. O escritor, ele é uma pessoa que trabalha, ele trabalha com literatura, né? Vem de letra, né? Literatura, construído com letras. Esse é o significado da palavra literatura. Então, o autor, ele materializa ideias, pensamentos, emoções, e isso causa aí uma sensação bacana aí na sociedade. Muito bem. Por que o número de 60 ensinamentos? Podia ser 61, 59. Não há nenhuma razão especial, não. 60 porque é um número marcante, né? É mais que 50, é menos que 100. Tá bom, é um número marcante. Não há nenhuma explicação técnica para isso, não. Certo. Qual dessas passagens mais lhe tocou de tudo isso que você escreveu nesse livro? Olha, nos meus livros em geral, Marco, foram muitas coisas. Eu tenho passagens emocionantes demais. Uma que me vem sempre à mente, eu escrevi um livro chamado Só o Amor Não Basta. Certo. Esse livro é um tremendo sucesso também, tem ajudado casais aí ao longo da existência dele. E um dia, terminando uma palestra sobre o tema, eu estava ali autografando e chegou um jovem, um garoto, 12 anos, mais ou menos, e me trouxe o livro para eu autografar. Falou: meu nome é tal, eu vou ler o seu livro. Olha. Eu quero que o senhor assine. Falei: que bom, estou feliz, olha, muito obrigado. Um jovem, então significa que você está atingindo também. Aí ele falou assim para mim, eu assinei o livro, ele olhou para mim e falou assim: eu vou chamar minha irmã, pode? Falei: claro. Olha. Aí a irmã dele veio, eu pus o nome dela no livro também. E ele me disse o seguinte, ele falou: senhor Romão, sabe por que nós viemos hoje aqui? Eu estou com os meus pais aqui, ó, eles estão ali. E eu vi os pais de longe, né? Assistindo ali a cena. Ele falou: o meu pai e minha mãe, eles iam se separar. E aí, a minha mãe viu o senhor dar uma entrevista na televisão e recomendar para que os casais adquirissem 2 exemplares. O homem lê, a mulher lê, depois eles discutem. Porque o livro tem 2 partes, né? Ele tem uma parte para a mulher, tem uma parte para os homens e depois tem uma parte para os 2. E o senhor sabe, senhor Romão, quando eles acabaram de ler o livro, porque a minha mãe falou que só ia se separar do meu pai se ele lesse o livro. Olha. Ele falou: não, eu vou ler e depois a gente separa. Mas aconteceu o seguinte, quando eles terminaram de ler o livro, eles voltaram a ficar juntos. E eu e a minha irmã, a gente estava muito preocupado, porque é difícil, a gente ama os 2, com quem que a gente ia ficar.
Então hoje nós temos paz graças ao seu livro. Mas olha só. E aí os pais vieram, a gente conversou, eu pedi para eles esperarem um pouquinho, a gente, quando terminou os autógrafos, fizemos uma conversa muito bacana. Essa é uma das passagens, né? E você entende agora, né, o que eu falei agora há pouquinho, quer dizer, o quanto o seu livro vai transformar as pessoas. Se ele fizer isso, ele é sucesso. É como esse meu programa também, quer dizer, o mote é exatamente ajudar as pessoas, sabe, a mudar a mentalidade sobre finanças e tudo mais. Eu também tenho a pretensão de escrever um livro que tá no forno. E é esse o caminho. Eu vou passar as minhas ideias ali, de maneira que, com a esperança que eu toque alguém, né? Porque nós, como comunicadores, nós não sabemos a quantidade de pessoas que nós estamos atingindo. E eu gosto muito quando tem a participação popular aqui, porque a pessoa liga, conversa, e aí a gente tem um pouquinho da noção do que a gente está fazendo, né? Que é bem importante. É por aí. As pessoas estão mais ou menos... Essa pergunta aqui é interessante e provocadora. As pessoas estão mais ou menos religiosas nos tempos atuais, César Romão. O que você me diz? O que acontece hoje é que a religião virou uma troca. Então, a pessoa vai num determinado local religioso. Se esse local resolver os problemas dela, sim, ela fica lá. Se alguém disser para ela que tem um outro local que é melhor, que e ela vai resolver mais rápido, ela vai lá. O que falta hoje, né? O que é a religiosidade, a espiritualidade, né? É a sua conexão com a casga, com a memória do universo, com Deus. Não adianta, se você não tem conexão, sim, não funciona. Perfeito, você pode ir a qualquer lugar. Acredito nisso. Nós temos aqui no Brasil lugares que eu acredito que são fantásticos, pelo menos para mim. E esses lugares, eles têm um papel social e espírita muito grande, religioso muito grande. Agora, você recebe, eu te dou um remédio para você curar a sua dor. E você põe o remédio lá na capinha do seu celular e esquece o remédio. Sim. A religião, ela é mais ou menos assim. Nós precisamos beber. Né? Tem uma música bonita que eu gosto. O amor é o calor que aquece a alma e de quem bebe a sua água. Então, você tem que beber da água da religião. Uma vez eu saí de uma igreja com meu filho. Eu ia pedir para você contar essa história. E aí todo mundo rezando, cantando, aquela coisa toda. Ele tinha acabado de fazer a primeira comunhão. E o estacionamento dessa igreja lá no Brooklyn, ele, não diria comunitário, mas ele é assim. Todo mundo chega na igreja na mesma hora. E todo mundo sai à mesma hora. Né? Então você vai chegando e vai parando. E aí quando for embora, basta você esperar um pouquinho que todo mundo vai embora. A igreja fecha a porta. E aí eu saí com meu filho, quando nós saímos, nós estávamos dentro do carro, uma briga. Tinha acabado de rezar. Confusão. Tinha acabado de sair aí o meu filho falou, mas pai, olha, aquele ali estava cantando as músicas de Jesus. Eu nem sei os palavrões que ele está falando. Não. Olha, aquela mulher ali pegou a hóstia, olha só o que ela está fazendo. Observou isso, meu filho, ele tinha 14 anos. Imagina. Então, eu vejo muito isso ainda hoje. Tá? Sim, tem lugares que eu falo, aí você vai e fala, aí você vai para o estacionamento, né? O cara acabou de sair de um local sagrado. Ele vai lá e briga rezou, orou, enfim. Então, a religiosidade, você precisa tomá-la. Ela é uma água. Você precisa tomar. Se você não tomar, ela não vai fazer nada por você. Diariamente, César? A cada passo. Você sabe, Marco, eu chego em casa todos os dias, antes de dormir, eu me olho no espelho e pergunto se eu fui útil. Ótimo. Essa pergunta é poderosa. Por quê? Para ver encarar é pior ainda. Você está encarando para ver se eu estou tomando a água
da espiritualidade, para ver se eu estou andando à sombra das minhas palavras. Puxa, hoje eu acho que eu não fui. Você tem amanhã. Então amanhã você corrige isso daí. Nós, na vida, a gente nunca vai chegar à perfeição, mas nós temos que ficar no caminho da perfeição. Sim. As naves Apolo, quando partiram no Cabo Canaveral, nenhuma estava com a rota direta para a Lua. Todas estavam completamente fora de rota. E ainda assim o é. E o que vai fazendo? Agora, para chegar na Lua, eles fizeram uma volta um 8, né? A equipe se reúne e vai ajustando, ajustando. Impressionante. Nós temos que ajustar nossa rota todo dia. Eu encontrei esta maneira, né, de ajustar a minha rota. Não é uma ideia minha. Quem fazia isso era Peter Drucker. E eu ouvi dizer isso numa palestra e depois o escolhido por ele, né, o Jim Collins, passou a repetir isso também. Eu ouvi o Jim Collins e já no Peter Drucker eu já fazia isso desde a primeira vez que eu o ouvi. Você conheceu escritores como Og Mandino, né? Eu fico admirado com isso. Você conviveu, né, com esses grandes escritores. Og Mandino, o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia, até hoje. É mesmo? Og Mandino... Primeiro livro que eu li em vendas, com 16 anos de idade. O maior vendedor do mundo. O maior vendedor do mundo. O Og Mandino, ele foi a minha inspiração. Toda a minha carreira foi inspirada nele. A primeira vez que eu o vi, eu olhei e falei, eu quero fazer o que ele faz. Olha que interessante. Eu não disse eu quero ser ele. Eu disse fazer o que ele faz. Eu quero fazer o que ele faz. Você é a minha inspiração. Eu quero fazer o que ele faz. Então, o Mandino, ele passou por muitas dificuldades na vida. A gente acabou ficando tão amigo que existe um livro no mundo que ele recomendou. Único, mesmo? Né, que é A Semente de Deus. Semente de Ele Deus. faz uma recomendação, Esse né? Ele faleceu em 90, está diluído no universo e hoje habita o Oriente Eterno. Mas ele escreveu A Semente de Deus, é um livro poderoso, que afetará a vida de todos que o lerem. Sim. Eu o recomendo. Com certeza. Vou te perguntar mais uma questão aqui relacionada a esse livro. O livro requer uma sequência de leitura? Eu não diria uma sequência de leitura. Eu posso abrir ele e ler ali Depende, por exemplo. Um texto. Alguns livros meus você pode fazer isso. Tá. Então, por exemplo, Super Dicas para Motivar Sua Vida e Vencer Desafios. 2 anos na lista de mais vendidos, 400 mil exemplares, acredito eu, foram vendidos. Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Né? Momentos para aquecer seu coração. Eu tenho alguns livros que você pode fazer isso. Esse é o último? É o mais recente. Você não fala o último. Não haverá o último. Não haverá o último. Então eu acredito que outros livros não. Livros romanceados você não pode abrir no meio, porque você tem que se inteirar da história. Tem que se inteirar da história, né? Então, alguns sim, outros não. Pessoal, nós estamos chegando próximos ao intervalo e fique conosco, porque, olha, aproveitar a presença do César Romão é algo assim bastante significativo. E no próximo bloco, próxima meia hora desse programa, eu vou fazer alguns questionamentos com o César referente ao tema que eu trouxe no último programa, sobre empreendedorismo, vendas, finanças pessoais, desenvolvimento profissional. E olha, eu convido vocês a ficarem aqui conosco, porque beber dessa fonte é algo bastante importante e inteligente. Não é vendaval. Análise, estratégia e o ponto de equilíbrio que importa para o seu dinheiro. O programa Conexão Finanças e Negócios, com Marco Antônio Ebling. Voltamos com o programa Conexão Finanças e Negócios, e hoje um programa super mega blaster especial, com a presença do palestrante, escritor e palestrante, meu amigo César Romão, meu professor, meu mestre inclusive.
Você querendo participar do nosso programa, e nós vamos abordar aqui nessa segunda meia hora sobre empreendedorismo, como que você lida com isso, finanças também, vendas, desenvolvimento pessoal. Vou explorar aqui o César Romão. Você pode participar pelo telefone 11 3262 4490. 11 3262 4490. Vamos juntos. Meu querido César, vamos entrar, mas eu vou fazer uma provocação antes de entrar nessa segunda etapa aqui, na segunda pauta. Vou te provocar ainda sobre o seguinte. César Romão, Deus tem religião? Em todas as manifestações que nós temos na Torá, na Bíblia, no Corão, né? Quando Deus se manifesta, ele diz assim, eu sou. Né? Então, ele sempre que Pronto. ele se manifesta, é isso. Eu sou. Quem precisa de religião somos nós que homens. não somos. Sim, Né? sim. Ele já Perfeito. é. Né? Então, não é questão que ele não precisa, é uma coisa que não existiria nesse universo. Né? Agora, nós é que precisamos dessa caminhada religiosa para estarmos conectados. E aí vamos entrar, eu acho que num tema, se nós nos aprofundarmos aqui, a religião ela vem para manter a ética e a moral? Seria, se você analisar pelo lado da filosofia... Sim, por isso que eu falei. A filosofia fala isso, né? Aqui. A filosofia fala ética, moral, mas isso não acontece. Então, religião, inclusive é uma palavra grega, religare, né? Religare. Que significa religação. Então, na filosofia, ela é muito bonita. Sim. Agora, nós temos conflitos que são feitos no mundo religioso. Nós temos guerras geradas no mundo por religião. Né? A religião ela veio dividindo as pessoas. Sim. Então, pega a Torre de Babel, por exemplo, aquela conduta, né, do rei dividiu. A busca pela religião só tem um drama, na minha opinião. A pessoa tem uma religião, Marco, ela acha que a dela é melhor que as outras. Sim, esse é o e grande aí ela problema, tenta né? convencer as outras de que a dela é boa no momento que ela deveria vivenciar a religião dela e não ficar apregoando a religião dela. Na minha opinião, não diria que é um erro, mas eu diria que isso é totalmente improdutivo dentro da religião. Você tem a sua religião, exerça a sua religião. É aquilo que você falou no outro bloco. Siga. Olha no espelho e diz o que eu fiz hoje de bom e quais são as infrações que eu cometi também durante o dia. Tem isso também que pouca gente faz, né? Consciência. As pessoas só mudam na consciência, não mudam em outro lugar. Certo, ótimo. Eu também penso muito parecido aí com você, muito parecido. Outro dia, só um parênteses aqui, eu estava ali na região de Moema e eu estava num restaurante com a Alessandra, que você conhece. Um beijo, Alessandra. Tá, está nos ouvindo. Com a permissão do Marco. E nós estávamos no restaurante e de repente olhamos para a rua, um senhor, um sujeito mais ou menos uns, talvez beirando 70, um pouco menos, ele parou o carro em cima da faixa de segurança. Carro bom, ele bem apessoado, mas assim sem menor pudor, ele parou em cima da faixa de segurança. E aí veio uma moça para atravessar, ela ficou, vou, não vou, aquela história, né? Fora a preocupação com o farol, se vai abrir ou não, ele ficou ali. Aí nós ficamos ali tentando entender o ato daquele sujeito. E aí, vamos puxar um pouco, é um bairro, né, classe média até alta. Subentende-se que as pessoas ali são mais aculturadas intelectualmente e tal. E aí veio um outro logo depois e parou de novo em cima da faixa de segurança. Aí eu fico me perguntando assim, quem é esse sujeito, né? O que ele prega pro neto dele, não que eu sou o exemplo de luz, mas o que ele fala nas rodas de amigos, né? Eu fico tentando entender ali que ele não tem a paciência de parar certinho antes da faixa de segurança.
Na realidade, Marco, é assim, não seria nem paciência. A gente está sofrendo uma ausência de virtudes. Virtudes sociais, virtudes humanas. O que são as virtudes sociais? É você respeitar a sociedade que você vive. Então, parar em cima de uma faixa de segurança é desrespeitar uma virtude social. A principal virtude que falta hoje é a gentileza. Então, isso não existe mais. O trânsito é um grande exemplo disso. O trânsito é um termômetro da decadência humana, das virtudes humanas e sociais. Olha só. O que fazer? Né? Faz a gente pensar. Nós temos que ir cumprindo a nossa parte, como você faz aqui. Você citou o caso agora, provavelmente quem ouviu vai prestar mais atenção agora. Deixa eu ver se eu não paro. E aos pouquinhos, né? Vamos ajustando aqui. Porque criar consciência em quem não tem consciência aí é difícil. É muito difícil. Porém, não é impossível. Então nós temos que enaltecer cada vez mais e falar cada vez mais sobre as virtudes humanas e sociais. Ótimo. É isso aí. Vamos agora a perguntas provocativas aqui para o César Romão. Seja piedoso, hein? Não imagina, para você. Se eu parar, não se vingue, por favor. Se eu falar, pois é. Tem isso também. Meu professor, meu mestre, olha, vou te contar, não é mole não. Quando ele resolve jogar a gente contra a parede, vou te contar uma coisa. Dói, mas é bom. Faz a gente crescer. César, depois de tantos anos acompanhando profissionais e empresas, você também é conselheiro de empresas, né? Ou já foi, enfim. Ainda sou. Tenho uma grande atividade nessa área como conselheiro. Eu lembrei de uma história, o César tem muita história, eu lembrei de uma história. A enorme rocha que estava atrapalhando a empresa, o que você fez? Essa empresa ela estava fazendo uma expansão e tinha uma pedra enorme. Comprou uma área no fundo, e tinha uma pedra enorme. E um dia a gente estava lá na reunião de conselho, e aí... Reunião de conselho, pessoal. As considerações, né? O que fazer com a pedra, né? Se explodir, tem prédio, E aquela confusão. Para tirar a pedra do caminho. Cada opinião. Né? E aí eu estava olhando tudo aquilo, e eu olhei para o CEO na época, eu falei, olha, vocês estão com máquina escavadeira aí, não estão? Aí, faz um buraco atrás da pedra, empurra a pedra pro buraco e acabou o problema. Essa é sensacional. Aí foi um silêncio mórbido, né? Na reunião, aquela história assim, né? Por que eu não pensei nisso? Eu não pensei nisso. Né? Ser conselheiro é uma grande missão. Sim. Agora, você só pode se tornar conselheiro se você tiver experiência vivida. Eu também acho. Você não se torna conselheiro sem experiência. Eu acredito nisso. Então, você tem que ter vivenciado muitas coisas. Né? Empiricamente, você fala assim, né? Não é só a pergunta veio depois, né, Marco? Como é que você chegou a essa... Eu falei, olha, eu construí algumas coisas durante a minha vida. Eu teve uma fase da minha vida que eu construí, então havia muitos desafios. Mas por que a gente não enxerga o óbvio, né? Falou muito bem. Aliás, você quer o título do seu livro? Eu vou te dar no ar agora. Mas registra, hein? Registra, tá? Está registrado, vamos lá. O óbvio tem que ser dito. Poxa vida. Esse é o título do seu livro. Marco Eblin, isso é uma realidade. As pessoas precisam ouvir o óbvio. A Bíblia, depois que você estuda, você chega à conclusão que ela é um livro óbvio. Mas você tem que continuar lendo, as pessoas continuam lendo. Sim. Aí você fala assim, mas aprenda o óbvio. As pessoas não conseguem aprender o óbvio. Não conseguem, tem dificuldade. Como não parar na faixa, por exemplo. Pois é, como não parar na faixa. E se o senhor estiver me ouvindo, não me mate. Então eu vou voltar à pergunta aqui. Então, depois de tantos anos que você tem essa experiência, o que você percebe que pesa mais o sucesso de um empreendedor? Ter uma grande ideia, saber executar, vender ou se adaptar. Grande ideia, executar, vender ou se adaptar. Um empreendedor. Todas elas são importantes, mas tem uma que não está na sua relação, que para mim é a principal. Qual? Quando você resolve empreender algo,
você tem que estudar esse algo e desenvolver o máximo de competências possíveis para exercitar essa atividade. Competências. Por exemplo, eu quero trabalhar, eu me lembro muito bem, teve uma época que a revista Exame punha na capa algumas matérias, e naquela época todo mundo lia a matéria da capa da Exame e queria fazer o que estava na matéria da capa da Exame. Então era mais ou menos assim: ex-presidente de empresa monta choperia na Juscelino Kubitschek e fica rico. Todo mundo queria montar uma Eu acho choperia. que eu conheço choperia. Ela é bem, É do Sul. Ela é Não bem, é do ela é Sul? bem conhecida. Acho que não existe mais. Nem sei se está tiver lá. em Porto Alegre, mas não sei. Mas Eu fui muito. aí você pergunta para a pessoa por que ela está fazendo aquilo, né? Eu li uma matéria que está dando dinheiro. Esse é um... Pois é. Eu falei no último programa, achar que a grama do vizinho é mais verde. Eu tenho um amigo que ficou rico. Você não sabe se ele ficou rico. Você Não não sabe. viu a conta. Então, você é empreendedor? Ótimo. Desenvolva o máximo de competências possíveis sobre aquilo que você quer fazer. Porque não adianta você só ter uma ideia, né? E tal, a ideia mirabolante. Eu falo sempre, economia, você tem um negócio chamado, um termo que você usa, é viabilidade econômica. Você tem que estudar o local, ver o seu vizinho, ver os concorrentes. Porque a pessoa tem uma ideia e vai. Outra coisa que eu falei muito é, faça o que você tem competência. Não vai inventar, o sujeito ganha na loteria, por exemplo, e vai e compra uma fazenda. Nunca plantou um pé de alface. Né? O sujeito nunca plantou um pé de alface e vai... Não, cara, você está fadado a quebrar, como acontece com muitos aí. Né? Vamos ali mais uma. Empreender exige persistência. Mas como perceber um momento em que insistir deixa de ser coragem e começa a virar uma decisão cara para o negócio? A persistência é um grande fantasma, na minha opinião. A persistência é um fantasma? É um fantasma e... Não é, no mundo... Por que é um fantasma? Vamos Porque lá. assim, você pode estar persistindo no caminho errado. Pois é. Você pode estar indo cada vez mais É para o isso aí. fundo do poço. É isso aí, né? exatamente. A persistência, na minha opinião, não é uma característica de empreendedor. Eu tiraria a persistência, colocaria duas coisas, né? Inteligência e criatividade. Inteligência é importante, mas a criatividade é mais importante ainda. Por quê? Uma pessoa inteligente inventou a roda, uma pessoa criativa colocou um eixo entre duas rodas. Né? Um chinês inteligente inventou o macarrão. O italiano criativo espalhou botou pelo tempero. mundo. Né? Então, nós precisamos entender bem, porque nem sempre a persistência vai te levar onde você quer se você está no caminho errado. Avião caindo, se aumenta a velocidade, bate mais forte no solo. E a persistência ela é mais ou menos isso. É um avião que está caindo e o cara dá gás no motor. Você vai bater mais forte. Dá gás no motor. Então, cuidado com essa história de persistência, tá bom? Faça aí umas avaliações, faça uma consultoria com o Marco Webb sobre isso. Com certeza. Ele é um grande economista. Estamos abertos para isso. Estuda bem viabilidades. Tenho certeza que ele vai te orientar. Mais uma aqui. Um profissional pode dominar muito bem o que faz e ainda assim não conseguir transformar isso em negócio. Para você, César, todo empreendedor precisa aprender a vender? É importante saber vender. Eu comecei minha vida como vendedor, eu sempre vendi. Até hoje eu vendo. Você teve um negócio em Santana do Paraná? Sim, Parnaíba? Santana de Parnaíba, ainda tenho, está lá. Fui para aquela cidade, levei minha fábrica para lá, na época, uma fábrica de conexão de latão e peças automotivas. Vender... Multifacetado, César Romão. Vender é uma arte. Aliás, é a arte mais antiga do mundo, Sim. só perde para uma. Qual? Nós não podemos falar aqui na rádio. Eu sei qual Temos que manter a ética e o respeito. Então, as moças que não sentam no primeiro banco da igreja, geralmente elas não essa sentam. é a primeira grande arte e profissão. A segunda é vendas. Sensacional. Então, nós precisamos aprender a vender. O que é vender? É você ter o máximo de informações possíveis daquilo que você faz. Não é para convencer aquela pessoa. Mas... Eu também não gosto desse termo de convencimento, eu não acredito. sabia?
Isso é bobagem, porque Eu essa não gosto disso. essa pessoa nunca mais vai comprar de você. Dá a impressão que você está ludibriando ali. Eu não gosto. Falam tanto aí. Outro dia tinha um livro, 300 frases de persuasão. Cara, 300 frases de persuasão. Só duas já destrói o seu negócio. Né? Empatia. Vender é transferir emoções, quer dizer, é você criar um efeito nutritivo na vida da pessoa com aquilo que você está oferecendo. Não adianta você vender e a pessoa não usar. Não adianta você vender e a pessoa jogar numa gaveta. Não é isso. Sim. A venda é uma coisa perene, ela tem que Falamos permanecer. Falamos da jornada do cliente. Inclusive. Jornada do cliente. Jornada do cliente. Marco Gabriel tem uma palestra de vendas sensacional. Muito boa. Ele pode falar melhor que isso. O mestre, a 4 mãos nós fizemos aí, com a orientação do mestre César. Aí tem uma questão aqui que é o seguinte, nós nos vendemos todo dia, né? Como pessoas, concorda ou não? A gente sempre está se vendendo. E nessa entoada, o que você entende que a pessoa tem que vender primeiro? O produto, a ideia ou a credibilidade? Isso é provocativo. Não, legal. Marco, sem credibilidade ninguém faz nada hoje. Sim. Até porque não estamos em tempos... Num pequeno clique você avalia toda a credibilidade que aquele produto tem, ou aquela pessoa. Você liga entregar lá, o que promete, você liga lá no Reclame Aqui, antes de comprar de alguém. Você tem que dar uma olhada você lá. Você vai ver, tem que olhar, hoje tem que olhar. Você tem que ver se aquilo funciona, se tem muita gente reclamando. Credibilidade. O dia que você perder a sua credibilidade, você perde todas as oportunidades da sua vida. Sensacional. Se a pessoa tiver que manter alguma coisa durante um processo de vendas, você pode até vender um produto errado. Você pode até vender um produto que não tenha tanta qualidade como o cliente esperava. Isso tudo você pode consertar. Mas se você perder a sua credibilidade, você não terá mais oportunidade. Ótimo. Hoje eu estava vendo uma matéria, uma moça nova, rapaz, bem apessoada. Ela abriu uma empresa de RH em Minas e não existia. E prometia emprego, aquela coisa toda. E foi assim, algemada e levada para dentro do camburão na parte de trás. Uma moça nova. Então a gente não consegue... É difícil, né? Esse tipo de coisa. No empreendedorismo, muitas decisões precisam ser tomadas antes de existir certeza. Como encontrar equilíbrio entre análise, experiência e intuição para agir sem transformar risco em imprudência? César Romão tem um livro chamado A Força da Intuição. Vamos lá. Primeiro, aprenda a perder as suas certezas. Elas vão te abandonar em algum momento. A certeza você tem que... Você tinha certeza que você iria ficar no útero da sua mãe, naquele lugar quentinho, maravilhoso, sensacional. De repente alguém tirou de lá. Nós já começamos a perder as nossas certezas desde que nascemos. Você tinha certeza que quando você chorasse, você ia para o seio da sua mãe, aquele leite maravilhoso, quentinho. Um dia você chorou e enfiaram uma mamadeira na sua boca. Você tinha certeza que aquela pessoa te amava e ela te deixou. Ela te deixou. Você tinha certeza que você nunca seria demitido e você foi demitido. Você sabe, Marco, a certeza, na minha opinião, ela atrapalha muito as pessoas na sua escalada. Demais. As pessoas estão muito cheias de certeza. E eu te digo, abandone as suas certezas. Fique um pouco mais na lógica, fique um pouco mais na intuição. O que é intuição? Nós temos um cantinho no cérebro onde são guardadas todas as nossas experiências. Esse cantinho é como se fosse uma biblioteca. Quando nós passamos por algum desafio, algum problema, o nosso cérebro ele tem mania de consultar esse cantinho. E aí as pessoas falam assim, eu ouvi uma voz que me disse... Não foi uma voz, né? Foi esse cantinho que a gente dá o nome de intuição, porque esse cantinho ele tem uma conexão, eu diria, maneira simples, né, para você entender, com o nosso espírito. Então ele manda uma vozinha para você, certo? Não faça. Não faça. A mulher fala assim para você, não faça sociedade com esse seu amigo. Você vai lá e faz. Você vai lá e faz. Aí deu errado. Lasca tudo. Aliás, toda vez que você for fazer alguma coisa, siga a intuição da mulher.
A mulher é tremendamente mais intuitiva que o homem, assim, de uma maneira sensacional. Inclusive de maneira assustadora, eu diria. Então, cuidado com a sua certeza. Aprenda a abandonar a sua certeza. É isso aí. Esse livro é interessantíssimo, né? Você fala aqui, ó, A Força da Intuição, pessoal. Em A Força da Intuição, você fala sobre aprender a perceber os sinais da vida. No empreendedorismo, como desenvolver essa percepção sem confundir intuição com impulso. Nossa, impulso é uma coisa... Impulso é um negócio... As pessoas aprenderam, né, que essa coisa do impulso é sensacional. Não é, gente. Sabe? Dependendo de onde você põe a sua força, você está batendo mais forte na parede. Só isso. Sabe? Então você fala assim, eu vou atravessar aquela parede, vai atravessar e morre. Né? Mas eu morri... Não é um super-homem. Não, mas ainda tem a defesa, né? Mas eu morri seguindo os meus impulsos. Seguindo os meus princípios. Nossa, então, virou cinza. A pessoa erra e ainda defende aquele erro dela com orgulho, quando ela deveria ter tomado mais precauções no seu comportamento. Meu querido Jean, quando faltar mais ou menos 4 minutos, você me avisa. 3 minutos? Então tá, vamos... Puxa, temos que correr aqui. Todas as pessoas podem ser empreendedoras? Não. Concordo com você. Sem chance nenhuma. Falei isso no último programa. Sem chance nenhuma. Existe algo que eu chamo de pendor natural para o empreendedorismo. Pendor. O Max Gehring, seu colega, fala o seguinte, uma vez eu ouvi... Um abraço, Max. Seu amigo, né? Max Gehring, ele fala assim, se você pensar em ser empreendedor, você já não é. ele disse isso uma vez. Então não é todo mundo. Não. Se o cara, eu costumo dizer, se quiser continuar ali na CLT, sabe, não sei, tá tudo certo. A questão não é nem essa. A questão é que nem todo mundo tem um estilo de vida, estilo de comportamento, de aprendizado, de desenvolvimento de competências para se tornar empreendedor. Pois é exatamente isso. É aquilo, a pessoa pega um valor lá e vai se aventurar. Empreender não é se aventurar, pessoal. Vamos lá, eu quero te parabenizar assim, imensamente de coração, meu amigo, por você ter vindo aqui, meu primeiro entrevistado da vida, esse bate-papo, né? E quero te presentear com essa caneca. Muito obrigado. Que é a caneca do programa. Muito obrigado. Olha a caneca linda. E tá o nome do programa atrás. Caneca linda. Muito obrigado. E é isso. Considerações finais? Olha, eu ando um pouquinho preocupado, mas a preocupação vai passar, né? Você sabe, Marco, entre as minhas formações acadêmicas, esse ano eu me formei pelo Mackenzie, especialista em neurociência, uma pós-graduação que eu amei fazer. Eu sou mackenzista, minha primeira formação acadêmica foi pelo Mackenzie, né? E eu fiquei muito decepcionado com o quê? Recentemente, porque eu postei, olha que interessante, eu postei meu diploma de especialista em neurociência, né? Agora sou neurocientista, importante, nas mídias sociais, e Marco Evelyn, foi a pior audiência que eu tive na minha carreira, a postagem de um diploma. Mesmo? É preocupante. Claro que é. É preocupante. Logo depois eu postei uma foto inócua. Aí 4.000 vezes mais do que a foto do meu diploma. Para onde nós estamos andando? Nós estamos indo por um caminho muito perigoso, aonde estamos dando valor a coisas que não têm valor. Coisas fúteis, né? Esquecendo as coisas que realmente têm valor. Pode ser que agora com o seu programa a audiência da postagem do meu diploma suba. Mas foi a pior audiência que eu tive numa postagem em toda a minha carreira. De um certificado, neurocientista. Imagina, vamos lá. Então, chegando ao final do nosso programa, eu tenho 2 palestras. Faço palestras por todo o Brasil. Em finanças, promovendo a saúde no trabalho por meio das finanças pessoais. Gente, ninguém consegue trabalhar com muitas dívidas. Em vendas, venda mais e conquiste a sua independência financeira. Leva o seu vendedor a refletir sobre o porquê o melhor vendedor
vende com eficácia. Para contratar as minhas palestras, o meu e-mail, marcoebling@gmail.com. Me siga nas minhas plataformas, Instagram, Marco Antônio Ebling, YouTube, Marco Antônio Ebling. E vamos lá, nos encontramos no próximo Conexão Finanças e Negócios. Até o próximo programa, pessoal. Vamos juntos. Muito obrigado, César. Dinheiro é vendaval.